Para você que está buscando informação sobre como manter o motor limpo por mais tempo, fica ligado nesse vídeo aqui que eu vou te passar todas as dicas sobre esse assunto. Para você que está chegando agora e não me conhece, me chamo Rodrigo, toco esse canal Rodrigo GSI, focado em funilaria e pintura automotiva robista e também polimento automotivo. Para quem acompanha o canal aí, sabe que eu já postei um vídeo sobre como fazer a lavagem do motor de uma maneira muito simples, sem a utilização de VAP, mangueira, nenhum mecanismo automatizado para fazer essa lavagem, utilizando acessórios super simples e produtos simples e baratos que você pode encontrar facilmente para vender no mercado. E foi feita a finalização, a proteção final, utilizando verniz de motor. E qual que é a jogada? Como eu sempre falo nos meus vídeos relacionados ao tema de proteção de pintura ou proteção de peças plásticas, carroceria, enfim, é que quando você faz uma boa proteção, você colhe os frutos no processo de manutenção de brilho e de acabamento final, mantendo a peça mais limpa, mais brilhante, mais protegida por mais tempo. Isso não é diferente no caso do motor dessa lavagem que eu fiz anteriormente. E passados-se cerca de 6 meses, chegou a hora de fazer o processo da manutenção, da limpeza desse motor. Dá para notar facilmente, galera, no vídeo que o motor ele ficou mais limpo do que ele ficaria se não tivesse sido aplicado, por exemplo, verniz de motor, nenhum mecanismo de proteção. Então isso ajuda, faz com que a sujeira não grude facilmente no motor, porque o verniz de motor ou o produto que você aplicou para proteção, ele cria uma película, um filme protetivo ali que vai facilitar o processo da manutenção e da limpeza depois. Já convido você, se você não assistiu o processo da lavagem desse motor, na descrição do vídeo tem o link para você assistir e ver como é que eu fiz esse processo, como é que ele funcionou na prática. Existem várias estratégias para fazer o processo da manutenção desse motor, dessa lavagem anterior que eu fiz. O pré-requisito é fazer a lavagem anterior da melhor maneira possível, seja ela como eu mostrei no vídeo ou não, e depois aplicar um bom produto de proteção. Recomendado sempre o verniz de motor para fazer esse processo de proteção. Aí a gente tem a durabilidade do verniz de motor nessas áreas. Ele gira em torno de 4 a 6 meses, 3 a 6 meses, dependendo de como é que é o uso do carro e principalmente da qualidade do produto que você aplicou, tá? Então vai variar de acordo com o tempo. E como é que eu vou fazer esse processo de limpeza inicial aí? Eu tenho uma sujeira ligeiramente moderada nesse motor, não é uma sujeira pesada, mas também não é uma sujeira leve, e existem áreas, naturalmente, que o verniz de motor talvez não tenha ancorado o suficiente ou tenha se desgastado mais rapidamente do que em outras áreas. Isso é natural. Então, o que vai acontecer na prática? Eventualmente, com o produto que você utilizar para fazer o processo da manutenção de brilho, esse processo de manutenção e limpeza mais leve, ele não vai funcionar adequadamente em áreas que possuam mais sujeira ou que a sujeira esteja mais grudada. Então, o que é natural que aconteça? Você vai utilizar de repente um produto para fazer a limpeza geral e algum produto um pouco mais forte para fazer a limpeza de áreas localizadas. Eu estou utilizando um produto de lavagem a seco, pessoal, na diluição padrão, tá, desse produto. Não é a diluição para sujeira leve nem a diluição para sujeira pesada. Então eu vou aplicar ele em todo o motor, fazendo a limpeza por partes, como eu já mencionei no vídeo anterior, e eu vou começar sempre de cima para baixo. Vou começar pela tampa do capô e vou descer para o motor depois, separando sempre em áreas esse processo da limpeza, tá? Então na parte da tampa do capô ali, a gente tem uma área que é escondida por esse feltro, então eu vou tirar o feltro, tiro o feltro e faço o processo da limpeza. Como é que funciona esse processo da limpeza? Eu aplico uma quantidade considerável do produto na área que eu estou limpando e vou verificar se eu preciso esfregar com um pincel para detalhamento ou não para fazer essa sujeira se desprender. Em áreas de difícil acesso, obviamente, eu vou trabalhar com esse pincel
e em áreas que eu consiga entrar diretamente com a microfibra, eu vou utilizar diretamente a microfibra, seguindo aquela dica, aquela premissa básica, trabalhar sempre em movimentos retos com a microfibra e sempre com uma face limpa dela quando você for passar sobre a área que você está limpando. Fazer o enxágue da microfibra e do pincel para detalhamento regularmente, e se você puder, deixe um balde com uma solução de APC diluída na água para você fazer com que essa sujeira, essa gordura se desprenda facilmente no momento que você estiver limpando os acessórios. Isso é fundamental, porque só a água não dá conta de limpar legal a tua microfibra, o teu pincel de detalhamento ou qualquer outro acessório que você esteja utilizando para limpar, porque ela não tem poder suficiente de limpeza para dissolver aquela sujeira mais pesada que se gruda no acessório. O que fazer quando a sujeira não se desprende facilmente no processo da manutenção? Você tem duas alternativas: mudar o teu produto ou alterar a diluição, deixando ele mais concentrado para agir melhor nessa sujeira, ou tentar simplesmente fazer a reaplicação desse produto nessa área para ver se a sujeira se desprende facilmente. Nesse cenário, galera, normalmente você nota que não há a presença mais do verniz de motor onde essa sujeira está mais incrustada, pois o mecanismo da proteção do verniz de motor ele facilita, favorece com que a sujeira se desprenda facilmente, porque existe ali uma película, um filme de proteção entre a peça e a sujeira que se depositou ali. Primeira dúvida: esse produto que você utiliza para limpeza ou lavagem a seco vai comprometer a durabilidade do verniz? Não, galera, ele não compromete a durabilidade do verniz. Obviamente que ele vai desgastar um pouco aquela camada, porque ele vai retirar um pouco daquele verniz. Todavia, você pode fazer esse processo sem a aplicação depois do verniz de motor novamente, porque creio eu que no seu cenário, como é o caso no meu, nos meus testes, no meu uso, ele vai perdurar por pelo menos um processo de manutenção como esse aí. Se você utilizar um APC, um limpador mais forte para fazer esse processo da limpeza, aí ele vai se desgastar mais facilmente e você vai ter que reaplicar ou aplicar um produto de proteção intermediário para fazer o acabamento final e ter uma proteção desejada do motor, pelo menos por um curto período de tempo. E se eu for utilizar o limpador multiuso, qual que vai ser a diluição que eu vou utilizar? Dificilmente você vai utilizar ele na diluição para sujeira pesada. Comece sempre da diluição leve, seguindo para moderada e seguindo eventualmente para pesada no momento que você estiver fazendo a limpeza. Para quê? Para você preservar aquele produto de proteção que você aplicou anteriormente, fazendo com que ele ainda atue após o processo da manutenção, tá certo? Aí vão existir áreas naturalmente que você tenha óleo sobre o motor. Então nessas áreas obviamente que não adianta você entrar com um produto com uma diluição fraca para fazer o processo da limpeza. E obviamente você vai entrar com ele na diluição pesada, na diluição para sujeira incrustada. E dificilmente algum produto de lavagem a seco vai te dar algum resultado limpando bem essas áreas. Poxa, e qual a vantagem de utilizar um produto de lavagem a seco no processo dessa manutenção? Galera, por ele ser um produto que não vai agredir a camada de verniz de motor que foi aplicada anteriormente de maneira excessiva, ou seja, não vai desgastar tanto ele no processo da limpeza, ele vai preservar um pouco daquela proteção, dando um acabamento final melhor, dando um toque melhor e melhorando a capacidade de brilho do processo de manutenção que você fez. Então ele deixa um acabamento superior do que se você utilizar pura e simplesmente o APC e não fazer a reaplicação do verniz de motor ou do produto de acabamento depois, tá? Quais as desvantagens da utilização do lavagem a seco para fazer o processo da manutenção da lavagem do motor? Ele tem menor poder de limpeza, então é natural que ele não limpe bem como limparia o limpador multiuso, e ele não tira aquela sujeira mais pesada, mesmo que reaplicado em diferentes configurações de concentração e por mais de uma vez naquela área. Então aqui vale aquela dica: você normalmente vai fazer um mix de produtos e um mix de processo para fazer a manutenção se você tiver sujeira muito pesada ainda no cofre do motor.
Como dicas aí, galera, existem áreas de difícil acesso que você não consegue, por exemplo, enxugar o motor, então aí vale aquela dica. Se você tiver a oportunidade, utilize o teu aspirador de pó, que suga água também para fazer a sucção dessas áreas que você não consegue enxugar. Utilize um jato de ar também para expulsar essa água dos cantinhos, dos locais de difícil acesso, secando bem o motor e dando um melhor acabamento quando você estiver fazendo o processo da manutenção. Nas áreas onde a gente tem a lataria aí, você pode tranquilamente utilizar cera, não precisa obrigatoriamente utilizar o verniz de motor. Utilize uma boa cera automotiva que ela vai ancorar bem ali, vai dar uma proteção excelente nessas áreas e também vai puxar o brilho da mesma maneira que uma cera puxa. Se necessário, utilize um polidor nessas áreas para melhorar o brilho, melhorar o acabamento final no processo também na manutenção. E se você for reaplicar o verniz de motor, tome muito cuidado com os produtos que você utilizou para fazer a limpeza. Ou seja, se você utilizou um produto de lavagem a seco que tenha, por exemplo, silicone ou cera de carnaúba, é interessante que você aplique um revelador de hologramas, uma solução de limpeza de álcool isopropílico para retirar toda aquela fina camada que ficar do silicone ou da cera de carnaúba após a utilização do produto de lavagem a seco. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo relacionado ao tema da lavagem do motor. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e fique por dentro de todas as novidades e dos vídeos que eu postar relacionados ao tema pintura e polimento automotivo no canal. Se você curtiu, deixe o seu joinha. Se você não gostou, comenta aí no vídeo por que você não gostou, para que eu possa aprimorar sempre o conteúdo que eu estou postando no YouTube, buscando sempre a melhor qualidade da informação para você que está chegando no canal. Se você puder, seja membro do canal, se afilie e me ajude a continuar com esse trabalho, postando os vídeos no YouTube com a melhor qualidade de informação possível para você que está me acompanhando. E tenha também acesso a conteúdo exclusivo somente para os membros. E deixo aqui meu muito obrigado, meu forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.